seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. Somente 123 cidades brasileiras têm a possibilidade de realizar segundo turno de votação na eleição desse ano. Somente elas são aquelas que têm mais de 200 mil eleitores e não 200 mil habitantes, conforme algumas pessoas andaram divulgando. Na Paraíba, apenas 2 cidades têm essa possibilidade, a capital João Pessoa e a nossa Campina Grande. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso convidado para esta semana é o professor e advogado eleitoralista André Mota. Nós estamos às portas do processo de votação da eleição municipal e o doutor André veio bater um papo conosco para dar explicações que são importantes não só para jornalistas, radialistas, mas também para você, que é o eleitor. Meu caro André, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Paulo. É sempre um momento especial estar aqui com todos que fazem a Rede ITA. E no momento, como você bem colocou, às vésperas do processo eleitoral, teremos aí no domingo a escolha pelo eleitor. É o momento mais importante do nosso processo democrático, onde o cidadão efetivamente decide os destinos da nossa vida, principalmente quando nós estamos tratando de uma eleição municipal. O município é onde todos nós residimos, é onde os serviços públicos eles acontecem de forma mais direta, mais objetiva. Então, para você, eleitor, é sempre bom e importante fazer a sua avaliação, fazer a sua escolha dentro do que a lei prevê, dentro do que a lei estabelece. E é para tirar essas dúvidas que nós aqui estamos à disposição de vocês. A gente percebe, o eleitorado também, que as eleições estão ficando um tanto quanto diferentes de uns tempos para cá. Isso causa estranheza ou é um processo natural de evolução? Roberto, Paulo, eu tenho um atentado em Campina Grande, notadamente, que é onde a gente tem acompanhado mais próximo, que as pessoas estão um pouco mais alheias e distantes daquela disputa direta do eleitor, dos candidatos. Você se recorda que antigamente era muito comum, por exemplo, um volume gigantesco de carros adesivados, de pessoas portando bandeiras, faixas, comícios. A legislação eleitoral efetivamente contribuiu para a diminuição desses atos de campanha. Nós tivemos um movimento em que a campanha passou de ser de 90 dias para 45 dias. As redes sociais também alteram muito a dinâmica social. A disputa muitas vezes é mais conveniente ao cidadão estar nas suas redes sociais fazendo propaganda política, fazendo o convencimento do que está na rua. Então isso gera efetivamente uma mudança da dinâmica. É importante frisar que muitas alterações legais foram realizadas no âmbito do Congresso Nacional ou chanceladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, a proibição de doação de pessoas jurídicas, no sentido, Paulo, de gerar isonomia ao processo eleitoral, a garantir que não haja disparidade de recursos utilizados em campanha. Hoje, com o chamado fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha, que são recursos do orçamento da União que são repassados para os partidos políticos utilizarem em campanha, aumenta a responsabilidade de todos. São recursos públicos no seu maior volume utilizados em campanha e, efetivamente, a Justiça Eleitoral precisa estar mais atenta nesses processos de prestação de conta e o cidadão também. E se a gente voltar a olhar para o processo de reeleição, isso já não quebra essa isonomia, porque quem está no poder não deixa de levar uma vantagem contra os demais concorrentes. A reeleição no Brasil ela foi instituída em 1997 por emenda constitucional e nós tivemos o primeiro processo em 1998, com a eleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Há uma grande discussão no âmbito da ciência política, Paulo Roberto, até que ponto esse processo de reeleição ele tem trazido benefícios ou malefícios à sociedade. Aqueles que criticam a reeleição entendem
que há uma tendência ao abuso do poder político, o abuso do poder econômico daquele que está no cargo, que está na gestão, para se manter no poder. É algo humano. Quem tem o poder quer manter o poder. Nomeando, fazendo uso da própria máquina, né? Recursos que o outro não tem, os outros. Né? Recursos que a oposição não tem. Então, essa é uma crítica que se faz ao nosso modelo institucional de reeleição, principalmente mantendo-se o gestor no cargo. Não é? Obviamente que se quer continuidade com a reeleição, tirar o gestor do cargo nesse período não seria dar com a mão e tirar com a outra. Então não seria uma avaliação adequada. Há críticas nesse sentido, portanto, outros entendem que efetivamente a reeleição é um processo de escolha e que permite ao cidadão fazer essa avaliação, esse juízo de valor. Tem projetos que tramitam na Câmara dos Deputados no sentido de acabar com a reeleição e aumentar o mandato para 6 anos, como nós tínhamos antigamente. Agora, é algo que não há como asseverar, afirmar com concretude se isso vai melhorar ou não o nosso processo político. Eu tenho muito receio de determinadas avaliações que se fazem e mudanças legislativas que se fazem no âmbito do Congresso Nacional, porque elas são muito a toque de caixa, Paulo. E naquele momento assim que o assunto está muito, digamos, na boca do povo, alguma Exato. Coisa assim, né? Aí você tem mudanças do texto legais que não alcançam a política pública necessária e querida. O que se quer é melhor gestão. É melhor você ter isso com mandatos de 4 anos que passam por um processo eleitoral que geram todos os dissabores, há todo um processo de negociação interna para que o gestor fique um tanto quanto amarrado em determinadas políticas, porque fica precisando cumprir determinados acordos, ou você tem um mandato de 6 anos em que a pessoa não possa tocar processos de natureza mais longa. São avaliações que precisam ser feitas. Eu confesso a você que não tenho um juízo de valor certo em relação a isso. Eu entendo que o processo de reeleição não deixa de ser uma avaliação do eleitor. Vai ser o eleitor que vai aprovar ou reprovar o candidato. O que nós precisamos efetivamente é fazer cumprir a lei, no sentido de evitar condutas vedadas, aumento de contratações de servidores públicos em períodos eleitorais, aumento de programas sociais em programas eleitorais, controlar mais a prestação de contas, ter o Tribunal de Contas do Estado efetivamente com instrumentos de controle da gestão para evitar a improbidade administrativa que tem relação direta com o abuso de poder político e econômico. Se a gente falar sobre guia eleitoral, ainda tem importância mesmo com as redes sociais aí? Temos. As pesquisas que são feitas, elas inclusive apontam, Paulo, que há uma mudança significativa na temperatura da eleição nas redes sociais a partir do guia eleitoral da rádio e da TV. É interessante, e nós somos dessa geração de rádio e TV, não é? De acompanhar ainda os debates que são trazidos para a guia de rádio e de TV. E eles reverberam para as redes sociais. Então, aquilo que é produzido no rádio e na TV tem um impacto notadamente em todo mundo comenta, todo mundo fala. Não há como asseverar se ela tem um impacto na mudança do voto. Se fala muito que quem assiste é aquele torcedor daquela coligação, daquele partido. E hoje tem os tais dos cortes, né, que os próprios candidatos fazem e que põem nas redes sociais só aquela parte que interessa do debate. Exato, né? O debate, né, tem muito isso. Então hoje a luta é nas redes sociais, efetivamente. Agora, as redes sociais ela atingem bolhas. Sim. E aí muitas vezes a rádio e a TV não. A rádio e a TV vai para a massa, vai para todo mundo e faz o processo de convencimento que a bolha não faz. Na bolha você já vota em A, você já vota em B. Dificilmente vai mudar. Não vai mudar. A rádio e TV, principalmente com a introdução do que a gente chama de inserção, que são aquelas propagandas durante a programação, diminuiu a propaganda em bloco. Você se lembra que a gente tinha propaganda eleitoral guia de 30 minutos? É verdade. Hoje são 10 minutos. Mas aquele outro espaço foram utilizados para as inserções, que é aquele que você está assistindo sua novela, passa a instantão. Você não vai se levantar ou tocar no controle, que é tão rápido ali que você nem, Exato. nem vale a pena. Está assistindo o nosso programa de esporte aqui da TV da Rede Ita, está passando a propaganda. Então você é obrigado, entre aspas, a assistir e isso tem um impacto. Tem um peso. Você vai efetivamente escolher. Agora, há um fenômeno muito normal
que se avalia hoje, Paulo, é que as pessoas estão deixando para decidir o voto muito mais Em cima da próximo. hora, né? Em cima da hora. Todo mundo preocupado com o seu dia a dia, com as suas questões, com seus filhos, com sua família. Seus boletos. Seus boletos para pagar, seus compromissos financeiros, seu futebol de fim de semana, sua visita a seus parentes. E essa escolha do eleitor tem sido deixada para mais para frente. Quem já vota por uma questão ideológica, por uma questão partidária, já define o voto de antecipação. Então, a pesquisa consegue compreender esse fenômeno e retrata esse fenômeno, mas muitas pesquisas têm tido dificuldade e às vezes a gente fala que a pesquisa está errada. Não, muitas vezes é porque realmente... Naquele momento era aquilo. Né? Realmente faltam 3 dias para a eleição, é que você tem as pessoas se decidindo. Toda pesquisa que você for fazer hoje, ela tem um volume de indecisos acima de 30%. É verdade. Então, isso é que decide a eleição. Quando você soma 20% de abstenção com mais 20% de voto branco e nulo, nós temos aí um universo entre 35% e 40% dos eleitores que não votam em ninguém. Doutor André, e essa história de... É uma sacada, aliás, que está muito presente na eleição de agora, de usar o palanque eletrônico, usar o debate para agressões, para se sobressair, entre aspas, naquele confronto. Como é que a gente pode analisar isso? Nós tivemos o fato lamentável de São Paulo, né, chegou a 2 agressões físicas, a famosa cadeirada e o soco desferido no assessor de campanha. Eu entendo que isso é um processo, Paulo, que vem numa crescente no nosso país. E eu diria mais, não é no nosso país, é um fenômeno mundial. Essa polarização, esses extremos, é importante o cidadão que nos assiste, o eleitor que nos assiste, compreender que isso não é algo aleatório, isso é um discurso construído por extremistas, seja de esquerda, seja de direita. Ações planejadas. Ações planejadas com um grupo de marqueteiros, de pessoas voltadas para instigar esse ódio nas redes sociais, buscando gerar desinformação para o processo eleitoral e buscando gerar benefícios políticos. Tanto que a gente percebe em conversa com eleitores, o debate, a campanha está muito fria, está morna, eles gostam da pancadaria, até das agressões em alguns casos. Isso. A candidata Tabata, por exemplo, disse isso, olha, toda vez é agressão e ninguém me ouve o que eu estou falando aqui, eu fico falando, parece sozinho, porque o que reverbera, o que impacta é a cadeirada. Não são propostas, não são, né? Realizações são pancadas. Então, esse fenômeno nós precisamos compreender. O Tribunal Superior Eleitoral tem se manifestado, inclusive, sobre isso. A ministra Carmen Lúcia, essa semana, deu declarações nesse sentido, que não se pode permitir que o processo eleitoral... A democracia e a eleição, Paulo, é justamente a mudança da violência para a civilidade. Perfeito. Então, é efetivamente isso que a eleição prevê. E nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo o contrário. Utilizar-se do processo eleitoral para coagir, para ameaçar, para atacar a honra das pessoas. O que a gente tem nas redes sociais, de volume de pessoas atacando a honra dos outros, achando que a rede social é uma terra sem lei. E tem todos os tipos penais no Código Eleitoral: injúria, calúnia, difamação. São ações penais públicas, apuradas no âmbito da Polícia Federal. A pessoa vai responder um processo. Há possibilidade, inclusive, de multa. A multa mínima é de R$5.000 para o eleitor que comete uma situação dessa natureza. Então, precisa se compreender que elogiar seu candidato, fazer crítica ao candidato adversário, isso é normal. Mas não se pode transbordar de limites que gerem ofensas à honra das pessoas, porque o processo eleitoral não admite esse vale-tudo. André, tem um outro aspecto que são as promessas mirabolantes. Não há punição para quem apresenta coisas, né, que são fantasiosas e que nunca vão acontecer. Como é que a ciência política analisa isso? Nós temos um instituto mundial, em poucos países, é bem verdade dizer, que se chama recall, né? Que é quando você não cumpre as promessas, você perde o mandato. É algo muito complicado de se fazer no país e no processo eleitoral, em que o normal é que você prometa. Que você prometa e que você faça essa tentativa de captação lícita
do sufrágio do Fazendo eleitor. o eleitor acreditar fazendo naquilo, né? naquelas promessas. Aí, Paulo, o que nos incumbe? Informar. O eleitor hoje ele tem à sua disposição como fazer checagem de informações, de verificar o histórico daquele candidato. Olha, aquele candidato exerceu funções públicas, Como foi o comportamento, né, dessa exerceu pessoa? funções privadas, qual é a história de vida dele enquanto gestor ou enquanto cidadão. Essa proposta que ele está fazendo, ela é possível do ponto de vista orçamentário? A capacidade econômica da cidade comporta isso? Não vai haver um endividamento da cidade para fazer isso? Essa promessa já foi feita? Quantas vezes já foi feita por ele ou por determinado grupo político? Então, essas avaliações precisam ser feitas e aí cabe ao eleitor. A democracia, Paulo, ela tem um custo. E esse custo é ter determinadas liberdades, inclusive de prometer. Pois é. Não é? Cabe ao eleitor fazer esse filtro e decidir dentro da sua possibilidade, da sua avaliação. Muito bem. Primeiro bloco encerrado. A nossa conversa é com o doutor André Mota, advogado, professor, veio conversar conosco aqui nessas vésperas, na véspera praticamente, porque se você está nos assistindo na sexta-feira à noite, a eleição é depois de amanhã. Você que está vendo a nossa reprise no sábado à tarde, é amanhã que vai votar. Então fique aí que no próximo bloco tem outros temas importantes para a gente tratar aqui. Voltamos já já. Domingo é dia de ir às urnas, escolher os novos vereadores e o prefeito de Campina Grande. E você acompanha aqui na Rede Ita os detalhes desse momento tão importante para a nossa democracia. A partir das 5 da tarde estaremos aqui ao vivo com alguns convidados, acompanhando todos os detalhes da apuração na Rainha da Borborema. Tudo o que acontece nas eleições 2024. É a Rede Ita, de olho no voto. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Ponto a Ponto. A violência esteve presente na campanha eleitoral esse ano em boa parte no Brasil. Teve de tudo, né? De direito à cadeirada, hein? Direto no olho, em outros casos, de expulsão do debate com acusação de estupro. Teve de tudo. E daqui a gente pode dizer tranquilamente, coitado do eleitor. Vamos ao segundo bloco da nossa entrevista de hoje com o doutor André Mota, que veio bater esse papo com a gente para alguns esclarecimentos. André, continua ensinando? Eu estou em João Pessoa, Paulo, e aí... Na ouvidoria ainda? Isso, aí eu fico mais na parte de pós-graduação. Você são aulas geralmente da sexta para o sábado, é algo mais condensado, porque o dia a dia da graduação hoje já, infelizmente, não me permite, e estou lá no doutorado de Ciência Política em Pernambuco. A ideia é terminar esse ano. Muito bem. A Justiça Eleitoral tem tido muito trabalho. Estamos vendo aí prisões, inclusive, né? Coisas que nunca se imaginou que pudessem acontecer. Qual a visão do advogado para essa parte aí da ação da Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral ela cumpre um papel fundamental na nossa democracia. É importante dizer que a nossa democracia ela se forjou a partir do nascimento, em 1932, da Justiça Eleitoral. O processo eleitoral ele era marcado por fraudes, era realizado por delegados de polícia, pelas câmaras de vereadores, ou seja, pelos próprios candidatos, os atores, os interessados. Né? E aí, a partir dessas fraudes denunciadas na famosa Revolução de 30, nós tivemos a criação, em 1932, da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela tem papel não só do ponto de vista judicial, em decidir os conflitos de interesse, mas também tem um papel fundamental que é organizar as eleições, que pega desde o cadastro do eleitor até a diplomação dos eleitos que vão tomar posse nos mandatos que são originários do processo eleitoral.
É uma justiça especializada, ou seja, goza de conhecimento específico da área para atuar. Tem servidores também concursados a partir dos tribunais regionais eleitorais e funciona através do sistema de apuração como um modelo no país. São cerca de 3 milhões de pessoas, Paulo Roberto, envolvidas no processo eleitoral, seja como mesário, seja como secretário. São 5.500 e tantos municípios no país. Imagine a logística para se colocar um processo dessa monta. É de uma complexidade enorme, né? Isso, para você ter uma apuração com um resultado, Paulo, em 1 hora. É fantástico isso que se faz, a partir, obviamente, da introdução da urna eletrônica, porque antes da urna eletrônica, eu ainda peguei um pouco, vou confessar a idade aqui, esse processo, a apuração era algo muito delicado. Aqui em Campina Grande teve eleição da gente trabalhar 5 dias. 5 dias. 5 dias. Campestre, Clube do Trabalhador, a ABB, César Ribeiro. A apuração era desse jeito. E com notícias... E às vezes com recontagem depois. E com notícia de irregularidade. Sim. Porque era um papel, às vezes não se identificava aquele papel, as pessoas cansadas. Tinha voto em branco que alguém preenchia lá na mesa de apuração. Tudo isso foi... Um mapa de apuração, né? Porque você contava e depois produzia o mapa. Então, havia possibilidade de fraude. Tinha gente que ia dormir eleito e acordava derrotado, né? Aconteceu aqui em Campinas, inclusive. Então, assim, a justiça eleitoral ela é de uma evolução, ela é uma referência mundial. No entanto, você tem também, a partir de processos judiciais, os questionamentos normais e naturais de intervenção em determinados fatores e setores que não deveriam intervir. Você tem situações próximas das eleições que causam um impacto no processo eleitoral e que, às vezes, entra no que a gente chama de judicialização da política. Por trás de tudo, de toda essa tecnologia, é importante que a gente perceba e entenda que tem seres humanos, né? Seres humanos que têm interesses, seus interesses, suas falhas, muitas vezes. Né? Exato. Então, não é... E é um processo mundial, é um processo que acontece em todos os locais. Uma intervenção do Poder Judiciário, nesse processo que a gente chama de judicialização da política, de ativismo judicial, que muitas vezes no processo eleitoral ele impacta muito grande. Então, tem que se fazer esse filtro, entender o papel da Polícia Federal, entender o papel da Justiça Eleitoral. O problema todo, André, é que tem sempre alguém querendo burlar. A verdade é essa, né? Numa linguagem que todo mundo entenda. Mas me permita a gente falar um pouquinho agora sobre o papel do eleitor, porque apesar de todas as informações que a gente disponibiliza, a imprensa no geral e as redes sociais também, e a Justiça Eleitoral, tem eleitor que ainda tem dúvida. Tem mudado o papel do eleitor em termos de comportamento, o que é que ele pode, o que é que ele não pode, ou as regras têm sido as mesmas? As regras têm sido as mesmas, Paulo. Basicamente, no dia da eleição, a preocupação nossa é essa, dizer que na véspera da eleição, propaganda só até às 10 horas da véspera da eleição, não pode ter comício, mas carreata, passeata pode ocorrer normalmente na véspera da eleição, no sábado. A preocupação efetiva é o dia da eleição, no ponto de vista do comportamento do eleitor. O eleitor ele pode fazer toda e qualquer manifestação individual e silenciosa. No domingo. No domingo, no dia da eleição. Ele pode ir com o boné do seu candidato. Camisa. Com a camisa do seu candidato. A roupa toda da cor do seu candidato. Roupa todo paramentado. O adesivozinho no carro no tamanho permitido. Adesivo do carro no tamanho permitido, de meio metro quadrado. Agora, aquele carro com a mala aberta, o som estridente, pode? Não. Não pode. Não deve, né? A vedação não pode aglomerar e fazer barulho de modo a caracterizar o que se chama de boca de urna. Então, fazer carreata, passeata, próximo aos locais de votação ou longe, ligar o paredão e sair rodando na cidade, tudo isso são crimes eleitorais. A pessoa deve ser presa em flagrante. A Justiça Eleitoral, inclusive, organiza a fiscalização sobre isso. A Polícia Militar trabalha pode agir nessa também, perspectiva, né? Pode agir. Mas a gente vê isso todo ano de eleição em Campinas, todo dia de eleição. Isso. Bairros como José Pinheiro, Liberdade, tem alguns setores que já são tradicionais, onde o pessoal, a partir de 2 da tarde, aglomera, entendeu? Um barulho danado, uns já comemorando a vitória daquele seu candidato. Não é muito comum isso em Campinas? Muito comum e é perigoso, não é? Algumas vezes essas aglomerações, Paulo, elas são mais civilizadas no sentido de que
as pessoas mantêm apenas, estão aglomeradas lá, mas não tem zoada, não faz propaganda de nenhum candidato, deixa rodar às 5 horas da tarde, onde termina a votação. Mesmo, né? Aí começa a manifestar a vontade. Tem outros que exacerbam. Para esses, a lei tem o devido remédio, o devido cautela, mas nós sempre apelamos que o eleitor tenha esse cuidado. É rápido, a apuração é rápida. A partir das 6 horas ele vai poder comemorar com o seu candidato. Então segura, não faz manifestação que gere aglomeração, barulho no período da votação, porque pode caracterizar boca de urna, é um crime, vai responder prejudicar o seu candidato, inclusive. Prejudica o seu candidato. Outro fator que é muito comum nas eleições, Paulo, que tem uma multa pesadíssima, é aquele chamado derrame de santinhos. De santinho. Aquilo é crime. A Justiça Eleitoral prende vários eleitores que na véspera fazem esse procedimento. Será que tem quem imagine que aquilo dê voto? Isso. Não é? Porque às vezes, inclusive, tem gente que escorrega, cai, quebra a perna, já vi. Exatamente. E aquilo vira um quiabo, né? Todo mundo escorrega. Então, assim, tem que ter esses cuidados. Manifestação individual e silenciosa. Vou votar na fila da sessão eleitoral, posso estar paramentado com as cores do meu candidato. Nada impede. Nada impede. Silenciosamente, sem estar falando em quem vai votar, nem provocar o outro ali. Nem provocar, nem pedir voto ao outro. Toma um aí para a fila mamado, como a gente pode, não. Pode, desde que fique calado, silencioso, e depois vai tomar mais fora da sua casa. Não pode cantar a música do candidato na fila, de jeito nenhum. Sem cantar a música do candidato, sem ofender a honra dos outros, sem pedir voto. É manifestação individual e silenciosa através de bonés, dísticos, broches, camisas. Aí é do jogo. Tem gente que gosta de votar e levar o sobrinho, o netinho, o filho menor, e a criança vai até a cabine olhar o pai e a mãe votar. Pode isso? Não pode, Paulo. A gente vê muito isso. Comum. Inclusive candidatos. Inclusive candidatos, filho, né? Geralmente, o que é que os candidatos fazem? Vão para frente da urna, certo? E tiram uma foto na frente da urna. Mas para o local da urna, só pode ir o eleitor. Portanto, você fazer essa ressalva, porque há uma exceção na lei. Pessoas que têm dificuldade de locomoção ou de expressar, muitas vezes, né? Pode ir acompanhado de uma pessoa por ele designada. Dizer, olha, eu não consigo digitar, eu tenho dificuldade, é meu filho. Essa pessoa, Paulo, que vai acompanhando, ela não pode ser fiscal de partido, ela não pode ser mesário. Tem vinculação nenhuma, né? Nenhuma. Ela tem que ser uma pessoa indicada pela pessoa que tem a limitação, e ela não pode estar trabalhando no processo eleitoral. Reginaldo quer ir votar levando o celular para fazer uma foto, filmar a urna, pode? Reginaldo, você vai me passar já os dados, porque eu vou mandar a polícia ir lá. Tem uma conversa com ele? Tem uma conversa com ele para ele não fazer isso, porque isso é crime. Tem gente que consegue fazer ainda. É incrível, né? Bota na rede social, confessa o crime, depois é convidado aí a Polícia Federal para prestar um esclarecimento. O que é que leva o cidadão a fazer isso, André? É o prazer de transgredir, será isso, que é? Isso. E o que é importante frisar, Paulo, muitas vezes diz assim, a gente não compreende a relevância daquilo. Por que a proibição? É para evitar a coação do voto. Imagine os senhores se fosse permitido fazer isso. Todo candidato iria dizer assim, prove que votou em mim, que eu lhe dou um agrado. Eu lhe dei 50, só vou dar mais 50 depois. Isso. Então, tem uma razão de ser que o voto seja sigiloso. Me permita, contam que lá no sertão da África do Sul, lá perto de Pretória, por ali, Cidade do Cabo, o sujeito rasgava a nota ao meio, aí dava metade da nota, aí metade. Depois da apuração, você ia buscar a outra metade aqui. Qual é a sessão que você vota? Né? Aqui em Campina, Paulo, teve um fato bastante interessante, que foi um candidato que fez um depósito de um envelope em branco. Sim. E dizia, olha, se eu ganhar a eleição, eu lhe dou o dinheiro em dobro. Só que o envelope, ele dizia lá que tinha depositado R$50 para o eleitor. E o envelope estava vazio. E ele entregava o comprovante do envelope e conseguiu. Já pensou? Alguns incautos. Isso dá cadeia, não dá? Seríssimo, né? Isso dá cadeia. Em suma, o processo desse ano, você diria que está tranquilo por aqui? Eu estou compreendendo um processo tranquilo. Nós temos 3 juízes eleitorais. Infelizmente, algumas agressões, assassinatos, né? Terrível. Aqui em Itatuba tivemos
tivemos no Sertão, Pedras de Fogo, né? Um tiroteio em Santa Rita, botando o povo para correr na última segunda-feira, né? Infelizmente. Você tem focos de problemas que assim, todo processo eleitoral passa. Notadamente em Campina Grande, as questões estão sendo bem disciplinadas, nós temos a Justiça Eleitoral muito atenta, temos um juiz da propaganda de rua, doutor Edivan Rodrigues, que é um craque. Esteve aqui com a gente. Craque, tem conduzido a eleição da propaganda de rua de forma muito, muito competente. Nós temos tido poucos problemas nessa questão da propaganda de rua e haveremos de ter aí um dia de domingo abençoado, com as pessoas se expressando livremente e fazendo a escolha que seja melhor para cada um e para a nossa cidade. Para a gente finalizar, está em cima da hora. As campanhas estão ficando meio que sem graça. Se a gente for comparar a outras das quais eu e você participamos? Tem, Paulo, mas isso pode ser um sinal de maturidade política. Porque aqueles processos, muitas vezes, eles eram hidratados com recursos ilícitos e com abuso de poder econômico. Eu entendo que a política ela se faz com mais informação, com mais maturidade, que nós estamos evoluindo. Doutor André, muito obrigado, viu? Bom trabalho para vocês todos aí que acabam nos auxiliando, né, nesse processo e que a democracia prevaleça e a vontade do eleitor também. Eu que agradeço, um abraço a todos da Redita. Muito bem, e a você de casa, se não separou ainda ou não sabe onde está o seu título de eleitor, você tem algumas horas ainda para localizá-lo, evitando problemas amanhã. Eu sei que muita gente, sem o título eleitoral, pode votar, sabendo onde fica a sua seção. Quem não sabe ou não sabe consultar, fica impossibilitado de votar. Então, nada impede. Procure aí seu título e exerça o seu direito de escolher os prefeitos, os vice-prefeitos e os vereadores. Bom fim de semana para todos e até o próximo Ponto a Ponto. O Jornal em Dia. Saudações e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.